Olá! O Congresso Nacional está discutindo a elaboração de um novo Código Comercial. Nós tivemos uma mudança significativa com a entrada em vigor do Código Civil em 2002, quando foi criado o livro de empresa, o chamado Livro 2. Agora, o Congresso, através de comissão de juristas, debate tanto na Câmara como no Senado essa nova proposta de Código Comercial. No programa de hoje, nós estamos recebendo o Dr. Gilberto Deon Correia, que trabalha na área do direito empresarial, e também o professor doutor Fábio Lua Coelho. O professor Fábio Lua Coelho é muito conhecido no mundo acadêmico pelas suas obras. Eu tenho aqui 2 dos seus livros, que é Manual do Direito Comercial, né? Um livro adotado inclusive aqui na Universidade de Passo Fundo, e também o curso de Direito Comercial. Na verdade, trouxe só 2 livros, o professor Fábio Lua, porque eu precisaria uma caixa para trazer. Pelo que eu contei, são mais de 24 livros já que o senhor tem publicado. É um prazer recebê-lo. O prazer é meu estar aqui conversando aí com os colegas da Universidade de Passo Fundo, né? E viemos aqui hoje à noite para participar de um evento para discutir sobre essas reformas do Código, né? A reforma do Código de Processo Civil, a reforma do Código Comercial, né? Eu quero dizer aqui já da minha satisfação de estar vindo aqui para esses eventos. A gente também. O doutor Gilberto também já atuou durante muito tempo na academia, agora está advogando, né? Tem uma trajetória muito ligada ao direito empresarial, com vários artigos publicados. Também é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, é a segunda oportunidade que eu tenho de vir até a Faculdade de Passo Fundo. E, coincidentemente, na outra ocasião que eu estive aqui, nós estivemos discutindo a lei de falências, que na ocasião recente tinha sido editada, na época com o então relator do projeto, o deputado Oswaldo Biolk. E Passo Fundo, para mim, é sempre uma referência. Eu vinha comentando com o professor Fábio. Eu estive aqui quando era estudante e senti nessa cidade uma cidade voltada para o mundo. Eu voltei para Porto Alegre dizendo isso. É impressionante o espírito de Passo Fundo nas universidades, como o pessoal, enfim, é aberto para esses conhecimentos, é aberto para novidades, é aberto para a academia. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Professor Fábio, é necessário um novo Código Comercial? Nós tivemos uma mudança significativa em 2002. O senhor hoje é o relator no Senado da Comissão de Juristas que foi formada e preside a comissão na Câmara Federal que está discutindo o projeto que foi apresentado pelo deputado paulista. Eu não tenho dúvida que é necessário um novo Código Comercial, né? Nós tivemos recentemente, né, há 10 anos atrás, né, uma experiência de unificação legislativa, né, um único código para tratar tanto da matéria de direito comercial como da matéria de direito civil, os mesmos princípios, as mesmas normas, e essa experiência não foi boa, né, foi um erro. É necessário corrigir esse erro e voltarmos a ter diplomas separados, um diploma para o direito civil e um diploma para o direito comercial. Porque existe uma diferença, uma marca, uma característica que é própria dos contratos comerciais, das relações entre empresários, e que a gente não encontra, não se repete essa mesma característica, essa marca, nos contratos civis, né? É o que os economistas chamam de externalidade, né? Ou seja, o que acontece numa relação empresarial, o que acontece num contrato empresarial, repercute para fora deste contrato. E o que acontece no contrato civil fica só repercutindo entre as partes, né? Então não pode estar sujeito às mesmas regras, não pode estar sujeito aos mesmos princípios, esses 2 tipos de negociações, de negócios jurídicos. Doutor Gilberto, o senhor que tem essa experiência, essa trajetória e que acompanha também essa discussão, o que lhe parece essa nova proposta? Eu acho que, para além da necessidade ou não, que essa é uma pergunta que ela sempre é apresentada, há um outro aspecto que é marcante no fato de nós estarmos discutindo o Código Comercial. A só discussão do Código Comercial, nesse momento, ela reacendeu o interesse por alguns princípios do direito comercial que pareciam que estavam um pouco esquecidos ou talvez deixados em segundo plano. Eu destaco um dos aspectos, assim, nós podemos ficar em alguns segmentos, não é bom em nenhum deles, discutindo anos uma questão. Mas um litígio no âmbito societário não se permite a esse tempo de discussão, porque a empresa, nós assistimos isso cotidianamente, ela quebra. Então, assim, a celeridade ela é muito mais importante no direito societário do que talvez seja em outros segmentos do direito. Então, resolver o conflito privilegiando, quem sabe, o princípio da maioria do capital social, que para alguns pode parecer ofensivo para alguns direitos de minoria,
é essencial para a preservação da empresa. Então, assim, se nós olhamos esse exemplo à luz do direito comercial, nós temos uma compreensão. Se nós olhamos à luz de princípios fundamentalmente de direito civil, nós temos mais dificuldade, porque nós vamos estar mais centrados em direitos essenciais dos sócios do que, na verdade, na preservação da empresa. Professor Fabíola, o senhor falou que houve um equívoco. Aonde está o equívoco? Quais são os pontos que o senhor aponta hoje como equívocos? Então, Rogério, veja, eu costumo apresentar o seguinte exemplo, né, que, aliás, foi um exemplo surgido no meio de um debate lá na Federação do Comércio, lá em São Paulo, né, um debate sobre o Código Comercial. Né. Qual a diferença entre um contrato, digamos assim, de pescadores humildes, modestos, vendendo os peixes que pescaram para um grande atacadista de peixes, né, e um contrato, enfim, civil, a locação de um imóvel residencial entre uma pessoa pouco esclarecida, né? Por que esse pescador não pode ter a mesma proteção que aquele locatário, né? Esse pescador está exercendo uma atividade empresarial, né? E a resposta é que o empresário ele tem que responder, tem que arcar com as consequências das decisões que toma, né? Então, se esses pescadores, digamos assim, venderam seus peixes por um preço menor do que poderiam ter vendido, né? E depois vem um juiz e interfere nesta relação e revê o preço, obriga o atacadista a compensar alguma coisa, enfim, faz uma revisão do contrato, né? Certamente este sobrevalor que os atacadistas será obrigado a pagar, ele vai repassar para o varejista, e o varejista vai passar para o consumidor, e no final quem vai pagar pelo erro daquele empresário pescador? Os consumidores, né? Já, por exemplo, digamos que haja lá um contrato de locação residencial e que o locatário assumiu uma obrigação que, enfim, em seu desfavor, que ninguém assume. Se o juiz vai lá e diz, não, ele está dispensado dessa obrigação, a relação se exaure ali com o proprietário. O proprietário imaginava receber algum valor a mais pelo aluguel daquele imóvel e não vai receber. Mas ninguém mais vai pagar essa conta do erro do locatário, né? Então isso aqui se chama de externalidade, né? É um erro submeter essas duas realidades aos mesmos princípios, às mesmas normas. Gilberto, mas tem um aspecto também, é interessante essa questão, claro, porque ok com relação a esse aspecto de externalidade, mas nós não podemos esquecer também que uma reforma de um contrato, ainda que tenha um efeito imediato entre particulares, não no âmbito do direito comercial, mas ele sinaliza uma orientação que afeta a economia como um todo, porque ele vai regrar outros contratos entre particulares, com um aspecto menor, no cotidiano da sociedade. Então, Mas continuaria os efeitos em relação, digamos, no meu exemplo, aos demais locadores, né? Ou não iria repercutir nos consumidores como um todo, pagando a conta desta intervenção do judiciário na relação contratual, né? Essa diferença que nós temos que ter uma regra, então, em que para o contrato civil nós podemos ter muitas hipóteses de revisão, mas para os contratos empresariais as hipóteses de revisões devem ser excepcionalíssimas. O senhor falou, doutor Gilberto, da preocupação que as empresas têm e da agilidade que elas precisam, né, de decisões rápidas. Ela não pode ficar esperando muito tempo sob o risco de quebrar. Essa é hoje uma insegurança? Não, eu posso dar um exemplo. Eu recentemente tive um caso em que um cliente da área empresarial, fazendo uma reestruturação societária no grupo, me apresentou uma situação particular em que ele tinha uma partilha que durava 10 anos e que não tinha sido feita. Eu não imagino uma briga de sócios durando 10 anos como pode durar um desentendimento de marido e mulher dentro de uma sociedade, porque eles vão se consumir nessa briga e não vão ter forças para administrar a empresa. A cabeça que sente e a cabeça que briga é a mesma que administra. Não dá certo. E é nesse sentido que o direito empresarial, o direito societário em especial, não aceita. E a celeridade, por isso, eu pessoalmente vejo como um princípio do direito comercial. A celeridade na solução dos conflitos é essencial. Professor Fabíola, o senhor fala que a legislação atual, ela maltrata o empresário brasileiro? Ela maltrata. Ela submete o empresário brasileiro a uma série de exigências burocráticas que são anacrônicas, né? E o novo projeto do novo Código Comercial, né, um dos objetivos é exatamente a simplificação, a racionalização do dia a dia do empresário, né? Eu acho que isso é um dos exemplos
mais significativos desta racionalização, dessa simplificação, é a possibilidade de se utilizar o meio eletrônico para toda a documentação empresarial. Né? Bom, a gente está conversando no programa dessa semana com o Dr. Gilberto Deon Correia e também com o Dr. Fábio Ulloa Coelho, falando sobre o novo Código Comercial que está sendo discutido no Congresso Nacional. A gente vai ao intervalo e voltamos em seguidinha ampliando essa nossa conversa. Até já aqui na UPF TV. Voltamos com o programa Direitos dessa semana aqui na UPF TV, recebendo o Dr. Gilberto Deon Correia e também o Dr. Fábio Ulloa Coelho. Nós estamos conversando sobre a discussão que está sendo travada no Congresso Nacional sobre o novo Código Comercial. Professor Fábio, nas sociedades limitadas, que é o tipo societário, né, mais utilizado no Brasil, o que está se prevendo? Tem mudanças significativas nesse novo código? A sociedade limitada talvez seja o único consenso nacional de que é necessário fazer um código não é uma tarefa fácil. Tal, né? Então veja, quais são as características próprias, clássicas da sociedade limitada? O contratualismo, ou seja, os direitos dos sócios são definidos basicamente no contrato social e não na lei. Né? A instabilidade do vínculo, ou seja, o sócio pode, se a sociedade for contratada por prazo indeterminado, a qualquer momento pedir o reembolso do seu investimento, deixar a sociedade, né? E o caráter personalístico, né? Ou seja, para ser admitido um novo sócio, é necessário que todos os sócios estejam de acordo. Então, isso, digamos assim, são as três características básicas da sociedade limitada, né? Pelo menos duas delas, no Código Civil, de 2002, né, não foram prestigiadas. Né? Nós temos um modelo muito pesado para a sociedade limitada no Código Civil, né, dependendo do tipo. Primeiro começa com a exigência de assembleia, exigência de reunião. Isso na sociedade limitada não é necessário. Né? Depois estabelece quórums diferenciados de acordo com o tipo de deliberação, exige a aprovação de contas numa reunião, enfim, cerca a sociedade limitada de uma série de burocracias que se justificam na sociedade anônima, mas não na limitada. Mas mais que isso, estabelece também, através dos seus mecanismos, uma possibilidade de uma estabilização do vínculo, né, de forma que o sócio não possa se retirar a qualquer momento, né, através da remissão à lei das sociedades anônimas. Né. Então, o projeto de Código Comercial visa, primeiro, simplificar de novo o tipo societário. Ele volta a ter como modelo um modelo que vigorou durante 80 anos, e aparentemente vigorou muito bem, né, que é o modelo do Decreto 3.708, de 1919. A sociedade limitada volta a ter a característica do contratualismo, da instabilidade do vínculo, né, que são as características que a diferenciam da sociedade anônima. A gente estava até conversando agora há pouco, né, com o Dr. Gilberto, os tipos precisam ser diferentes, né? Nós não podemos ter a mesma regra, senão limitada. Eu acredito que ela é o grande veículo no país, porque historicamente ela tinha duas características, simplicidade e flexibilidade. E é isso que tem que ser preservado. Ou seja, tem que ser um tipo societário simples de ser compreendido e administrado e que possa ser usado para se adequar à conveniência dos grupos que estão se associando, sem a necessidade de quórums rígidos, de regras rígidas para enfim, realização de conclaves, apenas a preservação daqueles princípios essenciais. E nesse aspecto eu concordo com o professor, eu acho que o Código Civil trouxe algumas ideias novas que devem ser preservadas, mas tornou a sociedade limitada muito burocratizada. Pois é, e justamente essa burocratização que o professor Fábio se referiu é que os empresários aguardam e esperam, doutor Gilberto. A ideia do que está posta no projeto, ela resgata justamente isso. Ela será basicamente a sociedade que os sócios, em linhas gerais, decidirem, terá os contornos que a elas os sócios atribuírem. Ou seja, se eles quiserem uma sociedade limitada que se paute pelos aspectos de capital e não valorize tanto os aspectos pessoais, eles podem regrar isso no contrato. Se eles querem quórums mais qualificados, eles podem regrar no contrato. Do contrato,
Do contrário, valerá o quórum da maioria. Se eles querem especificar cláusulas de retirada, características ou fatos que justifiquem a exclusão como justa causa, também podem fazer isso. Agora, eu sempre achei muito positiva, reconheço que poderiam haver alguns abusos, mas sempre achei muito positiva a solução que nós tínhamos antes do Código Civil, em que, havendo conflito, o capital majoritário excluía o minoritário e a ele cabia a apuração de haveres, mas a gente terminava o litígio. Nós podemos discutir princípios para preservação desses direitos, resguardo do direito patrimonial, até de subsistência do minoritário, mas nós estamos preservando o veículo e livrando a empresa daquele litígio. E nós perdemos muito isso com o Código Civil. Professor Fábio, a gente teve uma inovação recente que foi, né, a empresa individual de responsabilidade limitada. Como ela fica no novo Código? O novo Código tem um conceito técnico de empresa. Empresa, no novo Código, no projeto, está dito a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Então, como o projeto prevê um conceito técnico de empresa, que é incompatível com a figura da empresa como um sujeito de direito que está na Eireli, houve um consenso já entre os deputados lá da comissão especial. Nós vamos substituir a Eireli pela sociedade limitada unipessoal ou pela figura do empresário individual em regime fiduciário, para preservar a tecnicidade do projeto como um todo e o conceito técnico de empresa que ele apresenta. Doutor Gilberto. E que apropria, no âmbito societário, a ideia do patrimônio de afetação. E a Eireli é interessante, porque a Eireli é um veículo, independente da discussão se conceitualmente faz sentido, empresa individual, enfim, mas ela é um veículo que todos clamavam por ele há muito tempo. Quantas vezes se viu sociedades com 2 sócios, uma cota para um e 5 milhões para o outro, só para atender o requisito da pluralidade. E aí nós temos esse veículo e tiramos a possibilidade de pessoas jurídicas usarem desse veículo, da Eireli, que é talvez, quem sabe, o segmento que mais precisa dele. Sem menosprezo, obviamente, aos profissionais liberais que fazem uso da Eireli, enfim, que foi uma restrição criada na instrução do DNRC que impede o registro de Eirelis em que o único sócio seja uma pessoa jurídica. Então. Nós temos também, no Código Civil 2002, a sociedade simples. Essa sociedade simples, ela é mantida desta forma que ela está no Código Civil 2002, doutor Fábio? O projeto de Código Comercial prevê que a sociedade simples continue a existir como sociedade civil, para as atividades civis. Mas está em discussão, pode ser que o projeto evolua, essa discussão ainda não está acabada, mas pode ser que evolua para eliminarmos a figura da sociedade civil, da sociedade simples, e toda e qualquer sociedade estar sujeita ao mesmo regime jurídico, que é o regime que vai estar no Código Comercial. Isso ainda está em discussão, é uma proposta que já foi objeto de consenso dentro da comissão de juristas, mas evidentemente isso precisa ser levado aos deputados, os deputados decidirem qual o caminho que é o mais apropriado. Doutor Gilberto, com relação à sociedade simples? É uma discussão, não há dúvida, porque nós temos aí, primeiro, a ideia de qual é o alcance do código. Nós vamos fazer normas que se destinam a quem exerce uma atividade empresarial de forma organizada, atividade com efeito de lucro de forma organizada, e aquelas empresas que, na verdade, se dedicam a alguma exploração que não é necessariamente com o intuito de lucro. Então, assim, esse é um ponto que vai certamente gerar muito debate. O próprio conceito de empresário gerou na comissão e gera, com todos os estudiosos, muita discussão sobre qual é a melhor forma, e não é um conceito de solução fácil. Nós conseguimos, eu acho, que avançar no sentido de preservar o conceito do Código Civil, agregando um elemento objetivo que é a existência de uma estrutura de pessoa jurídica. Então, qual é o entendimento? Se nós temos uma pessoa jurídica que exige
contabilidade, que exige determinados regulamentos, nós teríamos aí caracterizado o mínimo de organização necessária para que se caracterizasse essa atividade como empresarial. Então, isso seria um marco para definir se a atividade seria ou não empresarial. Mas é um ponto que vai certamente gerar muita discussão. Professor Fábio, o senhor tem participado de debates em todo o país, né? Sim. Como é que o senhor está ouvindo as repercussões desses debates que o senhor tem participado? Olha, eu estou bastante entusiasmado com todo o resultado dos debates que têm ocorrido no país todo, né? Eu tenho dito que no final eu soltei uma ideia, né? Eu lancei uma ideia num livro, O Futuro do Direito Comercial, que foi lançado em 2010, né? E me dispus a explicar essa ideia onde quer que houvesse alguém disposto a entendê-la, a conhecê-la, né? E é o que eu tenho feito, né? Estava até comentando com o Dr. Gilberto, faltam poucas capitais para eu levar, enfim, essa ideia e explicá-la, né? E em todos os lugares onde eu tenho ido, eu tenho ouvido, eu tenho sentido uma vontade muito grande, que acho que o país todo tem, né, de uma mudança na lei que simplifique mesmo a vida do empresário. Porque essa mudança na lei, a modernização da legislação comercial, vai ajudar, no primeiro lugar, o empresário no seu dia a dia, mas isso repercute em favor de todos os brasileiros, né? Porque o empresário tendo menos custo, isso vai implicar em preços menores dos preços dos produtos e dos serviços que nós consumidores adquirimos aqui no mercado brasileiro. Pois é, professor Fábio, e agora a expectativa é assim, quando que a gente vai ter esse novo código aprovado, né? Porque ele precisa passar pelas duas casas. Pelas duas casas. É muito difícil antever exatamente quando seria, mas eu diria que antes de 2015 não seria realista pensar que esse novo código já estaria em vigor, né? A partir de 2015 eu tenho a impressão que aí já começaria a ser uma avaliação um pouco mais concreta em termos de timing de vigência. Gilberto, temos um tempo ainda de maturação para diminuir essas questões mais polêmicas. E eu acho fundamental, porque nós estamos falando de um código comercial, nós podemos concordar ou não com a unificação que foi feita com o Código Civil, mas não faz tanto tempo assim, e nós temos que permitir à sociedade como um todo, não só estudiosos do direito, legisladores, enfim, o tempo necessário para discutir, maturar e aprimorar esse código na hipótese de ele ser efetivamente editado. Bom, a gente chega ao final do programa. Quero agradecer ao Dr. Gilberto Deon Corrêa pela presença aqui na UPF-TV. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. E também o professor Fábio Lua Coelho, né? Eu acho que é a primeira vez que o senhor vem a Passo Fundo, né? Certamente não será a última, né? Certamente não será. Obrigado, parabéns por toda a contribuição que o senhor tem dado ao meio acadêmico, professor. Eu que agradeço. Na próxima semana a gente vai estar de volta aqui na UPF-TV tratando de um outro tema. Obrigado também pela sua audiência e até lá.